Olá, olá, bom dia. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais um Viva Drops, os nossos devocionais diários. Sejam bem-vindos. Bom dia, Gonçalo. Bom dia, Miguel. Bom dia, Amanda. Sejam bem-vindos aí ao nosso Viva Drops, nosso devocional diário. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14. Ontem nós não tivemos, infelizmente, eu estava um pouco dor de cabeça, estava com uma dor de cabeça muito grande, de terça para quarta, e na quarta eu aproveitei e falei, cara, eu vou descansar um pouco, ainda acordei com dor de cabeça. Não tá com... Ah, tá, fone, entendi, eu pensei que você não estava conseguindo me ouvir. Bom dia, Cris, aí no Clubhouse também. A gente também está com a sala no Clubhouse agora, para aqueles que têm mais facilidade de ouvir pelo Clubhouse ou às vezes no trabalho não conseguem tá com o Instagram, né? Então, pelo áudio, né? O Clubhouse você consegue ficar só com áudio. Nós vamos esperar só mais esse último minutinho final e aí às 11 horas nós começamos, tá bom? Nós começamos já com a nossa oração e depois com compartilhar da palavra. Boa, conseguindo usar o fone aí. Mas hoje já voltamos firmes e fortes. Estou preparando o nosso material de cura. Agora nós terminamos a nossa classe do profético. Eu já estava fazendo já nas outras semanas. Já está bem adiantado já. Eu creio que daqui a algumas semanas nós conseguimos já estar fazendo também o nosso curso de cura e vai ser muito bacana. Estou mega ansioso para a gente começar também com o de cura. Vamos orar então? Já deu 11 horas. Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Eu te agradeço por mais uma manhã aqui na tua presença, Pai. Eu peço, Pai, para que o Senhor traga as pessoas, Pai, que tem que estar aqui ouvindo essa live, Senhor. E peço também para aqueles que vão ouvir depois, não só agora nesse momento que está ao vivo, mas vão ouvir esse vídeo depois. Eu peço nesse momento, Pai, que o Senhor vá de encontro ao coração deles, Pai. Que o Senhor vá abrindo espaço para a tua palavra entrar e gerar frutos, Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo visite cada um nesse momento, Pai, trazendo consolação, trazendo conforto, trazendo paz, trazendo certeza que eles são amados por Ti, Pai, e de que o Senhor se importa com a vida deles, de que eles são chamados para a obra do Teu ministério, Senhor, seja onde for, Pai. No nome de Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra essa manhã. Não só essa manhã, Pai, mas nós pedimos agora especial para esse momento, mas que nós possamos ter entendimento sempre da Sua palavra, Senhor. Que a Sua palavra se abra sempre para nós, se revele a nós, para que a gente não fique na superfície, mas nós possamos mergulhar profundo e entender os mistérios, os segredos, os tesouros escondidos na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém. Bom dia, mãe. Bom dia, Nádia. Vamos lá, então. Capítulo 14. Na terça, na quarta nós não tivemos, como eu falei. Na terça nós terminamos o capítulo 13. Então hoje nós vamos começar fresquinhos com o capítulo 14, desde o começo. Bom dia, Lide. Então vamos lá, capítulo 14, a partir do verso 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Então já vamos parar aqui para nós falarmos um pouquinho sobre isso. Então Paulo e Barnabé agora estão em Icônio, foram novamente para a sinagoga. A gente começa a ver que isso era um padrão que eles tinham de ir até as sinagogas. Bom dia, Bela. De ir até as sinagogas para pregar, porque lá já estavam reunidas as pessoas. Era uma estratégia deles de falar, vamos ver onde as pessoas estão reunidas, vamos ver onde tem mais gente reunida, onde está a multidão, e ali nós vamos, porque ali nós acreditamos que nós vamos ter essa audiência, esse público. E eles também tinham um entendimento de que
primeiro para os judeus, depois para os gentios, né? Antes era só para os judeus, não era para os gentios. Bom dia, Alexandra. Antes era só para os judeus, não para os gentios. Agora é para os dois. Mas ainda assim, há a recomendação que diz primeiro para os judeus, depois para os gentios. Então eles entendem também isso. Então duas razões era pelo o acúmulo de pessoas, né? Se você quer pregar o evangelho, você tem uma pessoa aqui ou você tem 100 pessoas ali. Se a sua ideia é dissipar a mensagem para o maior número de pessoas possíveis, você vai onde tem as 100 pessoas. Eu não estou dizendo que aquele um não mereça ouvir a mensagem, ok? A gente sabe que a festa no céu, quando pelo menos uma pessoa, só uma pessoa, aceita essa mensagem, se converte, se arrepende. Então não quero dizer que o menor não mereça, só quem merece são os maiores, porque podemos entrar num risco de, com esse discurso, e não é o meu discurso, mas pode ser mal interpretado, de achar que nós só devemos pregar o evangelho. Bom dia, Laiane. Estou aí no Clubhouse também. Devemos só pregar o evangelho para as multidões, né? Então, daqui a um pouco, vamos supor que você comece a pregar. Você é convidado para pregar numa igreja, ou numa conferência, ou para um lugar, e você começa a ver assim, calma aí, deixa eu ver quantas pessoas tem ali, porque se for menos disso eu não vou, porque não vale a pena. A mensagem tem que ser pregada para as multidões. Não. A mensagem tem que ser pregada para todos, seja para 1 ou seja para 5.000. Porque se você não souber ter amor por 1, você não vai ter amor pelos 5.000. Então já começa aí. Não adianta querer pregar para as multidões se você não amar os uns, indivíduos dentro da multidão, né? E esse amor é muitas vezes demonstrado assim, quando nós abrimos mão de pregar às vezes para uma multidão para passar um tempo com esse um. É o que a Bíblia nos ensina. Quando Jesus fala que ele larga as 99 para ir atrás de uma, nós sabemos que tem um contexto da ovelha perdida, etc. Mas ele mostra esse carinho pelos uns, né? Então, mas a gente vê aqui que Paulo e Barnabé estavam escolhendo as sinagogas pela questão dos números também. Não que eles não se importavam com os uns, como eu já falei, mas e também pela questão do primeiro os judeus e depois os gentios. Outra coisa interessante de nós vermos nesse começo é ver que já começou a haver perseguição. Eles chegaram em Icônio, começaram a pregar e já começou a haver perseguição. Mas o texto é claro quando ele vai falar o seguinte, mas Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor. Eles não desanimaram mais uma vez. Então é muito bom nós olharmos no texto essa como é que se fala? Essa paixão que eles têm, que não deixa que as adversidades os parem, mas que eles continuam pregando o evangelho, independente de estarem sendo perseguidos ou não. Eles entendiam que a mensagem da cruz era mais forte, era de mais valia do que a sua própria saúde, do que a sua própria segurança. Eles tinham tamanha paixão, e é isso que nós vemos hoje nesses missionários. Às vezes a gente não entende muito isso porque vivemos num país livre, onde o evangelho pode ser pregado sem nenhum problema, sem nenhuma perseguição, mas quando olhamos para vai um missionário na igreja, ou vemos um vídeo no YouTube, ou enfim, ouvimos relatos da vida de um missionário, de um enviado que está em outra nação, às vezes perseguida, que persegue o evangelho, nós vemos essa paixão de que fala assim, esse cara tá doido. Se lá estão matando cristão, o que esse cara tá indo para lá? É essa paixão que entende que a mensagem do evangelho, que o reino de Deus, que a mensagem da cruz é de mais valia do que sua própria vida. E é um chamado individual. Eu me lembro quando eu comecei, quando eu estava indo na igreja, comecei a buscar mais de Deus e querer mais e talvez até comecei a pensar, talvez até um dia me tornar um pastor, né? Comecei com esses pensamentos. Eu lembro que quando eu estava em casa, eu li a Bíblia, comecei a estudar mais e tal, e eu me achava assim, uau, eu tô ficando crente mesmo, né? Comecei a achar assim, pô, Bruno, você tá ficando crente mesmo. E aí você vai num culto, aí chega no culto, tem um missionário pregando. Aí esse missionário começa a falar das aventuras, de como ele ama o evangelho, de como ele já, muitas das vezes, quase perdeu a vida por amor a Cristo. E aí você começa a falar assim, meu Deus, eu não amo Jesus é nada. Esse cara que ama Jesus, eu não sou... Aí você quase sai em depressão do culto, porque você fala assim, meu Deus, eu achei que eu era crente, esse cara que é crente, eu sou só um esquenta-banco aqui. Mas nós precisamos entender, principalmente, que cada um tem o seu chamado, ok? Não que nós não possamos usar
o chamado dos outros para ser âncora para o nosso, para afundar o nosso chamado. O chamado dos outros é o chamado dos outros. Deus, do mesmo jeito que ele trata o indivíduo na salvação, na caminhada, ele também trata no chamado. Imagine se todos fossem missionários. Quem ficaria parado nas igrejas locais cuidando das ovelhas que o missionário alcançou? Ninguém. Então é por isso que tem que ter o pastor, que não tem um chamado missionário de ir para as nações, de ir para o meio do campo, missionário, um chamado evangelista, vamos chamar assim, né? Que bom que tem o pastor, que bom que tem o apóstolo, que é aquele que capacita, que envia, que cria essa cultura, o profeta que está ligado aos céus, a revelação para trazer aquela planta para a terra, para que a gente possa viver, o mestre que ensina o corpo a funcionar da maneira correta, traz o ensino da palavra, o ensino do reino, o evangelista que é o que vai lá fora, que vai buscar as ovelhas perdidas. Então é um chamado para cada um, mas uma coisa que nós não podemos deixar passar é a paixão que todos esses devem ter. E essa paixão está demonstrada muito na vida de Paulo e de Pedro e de todos. A gente vê em Atos uma paixão pelo reino. Bom dia, tia Ruth. Então lá, verso 3, né? Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor. Corajosamente do Senhor. Então, essa coragem, nós precisamos ter isso independente das adversidades. E agora a segunda parte do verso 3, que nós já falamos sobre isso, vou falar de novo. E olha só, falando corajosamente do Senhor. E agora, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Então, mais uma vez, nós vemos que há uma pregação e há uma manifestação de poder, há uma manifestação da graça de Deus através de sinais, maravilhas que aconteciam pelas mãos daqueles que estavam pregando a mensagem. Então isso é interessante para nós podermos enxergar que o que muitas das vezes nós negligenciamos dentro da igreja ou dentro do ministério, que é as manifestações de Deus, né? Às vezes a gente olha para uma igreja que tem os dons do Espírito, ou que vão falar em línguas, ou que estão orando por cura, ou que estão entregando palavras proféticas, e nós olhamos para eles e falamos, olha, eu não concordo com isso, eu acho que isso é uma bagunça, eu acho que tem que ser só a palavra, não tem nada a ver isso ou aquilo, e começamos a negligenciar, porque às vezes não fomos criados assim. Fomos criados numa denominação que não nos ensinou isso, que não vivia isso. Mas nós precisamos entender que a nossa vivência, as nossas experiências com Deus não podem ser maior do que as experiências que a Bíblia nos dá. Então, se eu nunca vivi uma experiência de cura divina, eu não posso falar que não existe, porque isso estaria de acordo com a minha experiência, não de acordo com o que a palavra de Deus diz. Se eu falo que não existe palavras proféticas, se eu falo que não existem milagres mais, se eu falo que não existem mais sinais e maravilhas, porque eu nunca experimentei, eu nunca vi, eu agora estou colocando as minhas experiências acima das verdades bíblicas. E isso, meu amigo, eu não preciso nem falar o quanto errado isso é. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter as verdades bíblicas acima das nossas experiências. Mas eu nunca vi alguém sendo curado disso. Meu amigo, mas a Bíblia fala que existe cura, que Ele é o Jeová, que Ele é o Deus da cura, que Ele traz cura para nós, que Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Nós temos tantos textos, Jesus falando que todos que vieram até Ele foram curados, Ele dizendo que nós faríamos obras ainda maiores, Ele enviando seus discípulos falando, vai e curem os enfermos, nem falando, vai e ore pelos enfermos, vai e cure os enfermos. E eu estou só exemplificando aqui a cura. Eu acredito em todo o resto. É disponível para nós nos dias de hoje. Então é interessante nós vermos como que os sinais, milagres, maravilhas, os dons, as manifestações de poder de Deus, elas confirmam a mensagem do Evangelho. Elas confirmam a mensagem do Evangelho. Bom dia, Liz. Então nós não podemos negligenciar, porque elas na verdade não são só manifestações, fogos de artifício. Tem pessoas que usam para isso, eu sei disso. Tem infelizmente pessoas que estão usando os dons, as manifestações de Deus da maneira errada. Mas nós não podemos julgar isso pelo todo. Pessoas que não sabem
usar os dons que lhes foram dados, pessoas que não sabem usar aquilo que Deus lhes dá, ou enfim, qualquer coisa que lhes é dado, seja por Deus ou não, existe em qualquer lugar. Nós temos o bom médico e o mau médico também. O médico que comete erros, mas você, quando esse médico comete esse erro, você nunca mais vai em médico nenhum? Não. Você deixa de ir naquele médico, mas você continua indo em algum médico, eu tenho certeza disso. Se um dia você teve uma causa na justiça e o juiz ou o advogado falhou com você, você nunca mais vai procurar a justiça? Provavelmente você vai procurar a justiça de novo, talvez não aquele, mas você vai procurar outros. Se um professor, se você for num restaurante, uma pessoa cozinhou a sua comida de uma maneira errada, você falar, nunca mais eu vou entrar num restaurante. Não. Você pode pode não ir mais naquele restaurante. Mas a sua crença de que comidas em restaurantes nunca mais devem ser consumidas, você não cria isso dentro de você. Mas por que fazemos isso com a igreja? Né? Bom dia, Olga. Por que fazemos isso com a igreja ou com pastores? Um pastor errou comigo, pronto, desacreditei da igreja, desacreditei de Deus. Ou alguém falou uma palavra profética para você que foi errada, ou não se confirmou na sua vida, ou você simplesmente não gostou da palavra, e agora você fala, pronto, profecias não existem, profetas são todos uns charlatões, né, enganadores. E eu acredito que a resposta para isso é porque é muito mais do que algo seu, é algo espiritual. Quando nós fazemos isso, nós damos brecha para o inimigo entrar em nossas vidas e falar, tá vendo? Nunca mais acredite nesse pastor. Nunca mais acredite na igreja. A igreja é só gente assim e tal. É uma estratégia do inimigo isso. Então nós não podemos deixar de acreditar. Não podemos excluir isso do corpo de Cristo. Sinais e maravilhas. Os apóstolos nos mostram isso. E se você acredita que Atos, mas Bruno, isso foi lá em Atos. Isso não é para hoje. Olha, eu quero pedir desculpa para você, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que o estilo de vida que a igreja de Atos vivia é para nós ainda hoje. Nós podemos viver ainda hoje. Nós vivemos com o mesmo espírito dentro de nós. Eles não fizeram isso porque era Paulo, porque era Pedro, porque era Barnabé, porque era João. Bom dia, Olga. Bom dia, Daniel. Bom dia, Zélia. Acho que é Zela? Não, desculpa, eu não estou conseguindo ver aqui a foto e nem o nome direito. Eu acredito, bom dia, Cláudia. Eu acredito que é para hoje ainda. Porque eles não viveram isso porque era Paulo. Não, Bruno, mas era Paulo. Não, Bruno, mas era Pedro. Bruno, era João, era Tiago. Eram uns apóstolos, era Barnabé. Erzeli. Bom dia, Erzeli. Não era por causa disso. Eles só viveram isso por causa do Espírito Santo que Jesus enviou. Só por causa disso. Só por causa disso. Então, se eles viveram por causa do Espírito e nós temos o Espírito hoje, nós temos acesso às mesmas coisas que eles viveram. Nós temos acesso a isso. E não é simplesmente para fazer porque eu quero fazer. Não, eu quero fazer um milagre. Eu quero fazer uma maravilha. Eu quero viver um sinal aqui de Deus. Não. O que o texto nos fala no verso 3 é que quando eles viviam isso... olha só, vamos ler o verso 3 de novo. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Então, quando nós entendemos que os sinais e as maravilhas são para confirmar a mensagem do Evangelho, nós entramos nesse lugar de autoridade e Deus nos usa para fazer sinais e maravilhas. Nós vivemos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho e depois nós temos certeza de que Deus pode nos usar com sinais e maravilhas para confirmar a mensagem que sai da nossa boca. Eu já contei isso para vocês, mas vou passar rápido de novo. Alguns missionários têm falado isso, que em alguns lugares que eles vão, se você simplesmente pregar a mensagem do Evangelho, e mais uma vez eu digo, eu não estou tirando o poder da mensagem do Evangelho, da pregação falada, de maneira alguma, é poder de Deus também. Afinal, é a palavra de Deus. Mas eles têm falado que se você for só com a palavra com a mensagem, muitas pessoas nem te escutam. Mas quando elas veem um sinal,
um milagre, uma maravilha, uma manifestação do poder de Deus, da presença de Deus ali, eles param para escutar. Porque essa manifestação confirma a mensagem pregada. Confirma a mensagem pregada. Então, mais uma vez, nós vemos isso aqui no texto de Atos. Já fiquei muito tempo aqui falando sobre isso, mas é uma parte muito importante. Eu tenho visto muito hoje igrejas que negligenciam isso, e nós não podemos negligenciar. Porque senão vamos estar vivendo somente parte daquilo que Deus tem para nós. E eu sei que o chamado é individual, Bruno, mas eu não sinto que eu tenho que fazer isso. Amém. Se Deus está falando para você não fazer, não faça. Não faça. Mas se você não está fazendo porque você não crê, eu te convido a mudar a sua mentalidade, a ter uma metanoia, uma mudança, renovação de mente, para entender que é para hoje ainda. Isso ainda funciona hoje. O Espírito Santo ainda está em nós, ativo, querendo ser livre. Nós somos templo, não gaiola do Espírito Santo. Muitos têm usado o seu corpo não mais como um templo do Espírito Santo, onde ele habita, mas uma gaiola, onde ele é preso. Não liberamos o Espírito para que o mundo possa ver. Né? Queremos ele dentro de nós, guardado, preso aqui dentro. Verso 4. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Então, mais perseguição. Alguns aceitaram a mensagem do evangelho, outros não aceitaram. Esses que não aceitaram se juntaram e agora estão indo atrás dos discípulos, tentando apedrejá-los, né? Maltratar eles e apedrejar eles. Então eles fugiram e foram para outras cidades, né? Listra e Derbe, e nos seus arredores ali, e continuaram pregando. Mais uma vez nós vemos que em meia perseguição a mensagem não para. Aquilo que as pessoas achavam que queria parar o evangelho, na verdade espalhava o evangelho. Antes eles ficariam só em Icônio pregando por não sei quanto tempo. Mas o que acontece é que quando alguém expulsava eles daquele lugar, pronto, eles já pregaram, porque eles continuavam pregando. Nós vimos, mesmo em meio à perseguição, eles continuavam pregando. Mas depois eles eram expulsos. Quando eles eram expulsos, eles iam para outra cidade. O que eles faziam na outra cidade? Pregavam de novo. Então o que o inimigo pensa que nos para, na verdade nos fortalece. Quando nós estamos em Deus, o que o inimigo pensa que nos para, na verdade nos fortalece. Porque nós puxamos a nossa força não da expectativa e das opiniões alheias, mas de Deus. Então se eles falam, olha, você não vale nada, olha, essa sua mensagem não é boa, olha, você não sabe fazer isso, olha, você não tinha que estar pregando aqui, olha, você não... Isso não nos importa. Nós puxamos a nossa força, nós bebemos da fonte que é Cristo, que é Deus. As opiniões alheias e as perseguições não nos param, nos impulsionam. É o que os apóstolos faziam. O que eles pensavam que o mundo pensou que iria parar eles, na verdade, espalhou o evangelho. Ok? Então vamos lá, verso 8. Deixa eu ver quais são. Ok, ainda temos um tempinho. Verso 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Vamos parar nessa parte aqui. Mais uma manifestação de poder de Paulo. Paulo chega agora na cidade de Listra, ali em Listra e Derbe. Ele vê em Listra ali esse homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que estava ali sentado. O interessante nesse texto, bom dia, Cris. O interessante desse texto é não só atentar para a cura em si, né? Ok, é incrível, não estou dizendo para a gente não prestar atenção nisso, foi incrível, mas algo que me chama muita atenção foi o fato quando o texto fala aqui no verso 9, ele ouvira Paulo falar, quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado. Aí ele fala, disse em alta voz, levante-se e fique em pé. Com isso o homem foi curado. Paulo, de olhar para aquela pessoa, pôde perceber que aquela pessoa tinha fé.
a nossa fé precisa ser manifesta ao ponto de que possa ser visível. Às vezes estamos andando assim, cabisbaixo. Não, eu tenho fé. Eu tenho fé que meu problema vai ser concluído, que aquela situação que eu estou passando vai melhorar. Não, eu tenho fé. A fé é algo que pode ser enxergado. A fé é algo que quando nós olhamos, nós podemos enxergar. A nossa fé precisa ser manifesta. Não ser algo interno somente. Às vezes nós pronunciamos a fé, mas não experimentamos e nem vivemos a fé na nossa vida. Esse texto é muito interessante, essa parte. Paulo, só de olhar para aquele homem, viu, ele tem fé para ser curado. Como que ele percebeu isso? O texto não é claro para dizer se Paulo viu isso no espírito, se Paulo viu isso por manifestações físicas no corpo dele, de estar sentado ali paralítico, mas ao mesmo tempo estar gritando ansiosamente, ei, ei, como aquele cego que gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas, shh, shh, cala a boca, você não pode falar. E ele continuava gritando, filho de Davi, tem misericórdia. Gritava mais alto. O que é isso? Fé. Fé que não é só uma fé pronunciada, mas é uma fé vivida. É uma fé que transparece, é uma fé que aparece. Nós precisamos ter esse tipo de fé, como esse paralítico teve, uma fé que possa ser enxergada, porque essa é a fé que traz os céus para a terra. Essa é a fé que manifesta a presença de Deus. Essa é a fé que conclui o milagre. Esse tipo de fé é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que agrada o coração de Deus. Uma fé que pode ser vista pelo homem. Ok? Então essa é a parte interessante desse comecinho, no verso 8 aqui, verso 9, desculpa, que eu quero compartilhar. Vamos continuar. Verso 11. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. Olha isso. Confundiram Paulo e Barnabé com deuses. Né? Os deuses desceram até nós em forma humana. Verso 12. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam de Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote, e aí tinha essa questão de que Hermes era o que anunciava a vontade dos deuses, na cultura ali, né? Então, como Paulo era o que sempre estava falando e Barnabé estava por trás, Barnabé ficou como se fosse Zeus, que é o deus do Olimpo ali, né? Paulo era o que anunciava a mensagem do Olimpo, a mensagem dos deuses. Então ele fala, Barnabé chamavam de Zeus e Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Eu ontem estava estudando um livro de Atos, para ir mais a fundo nesse estudo, e interessante de ver é porque normalmente esses templos pagãos dos deuses, templos politeístas, eles tinham um templo para cada deus. Eles tinham um templo de Zeus, ele tinha um templo de Hera, o templo de Apolo, o templo de Hermes. Cada deus tinha o seu templo, o seu espaço onde era cultuado, onde se prestava culto a ele da maneira que eles faziam. Agora, o interessante é que nesse livro que eu estava lendo sobre Atos, ele faz um estudo minucioso sobre isso. Eles falam que quando eles estavam nessa cidade Listra e Derbe ali, os arqueólogos eles acharam um templo conjunto de Zeus e Hermes, um templo que adorava os dois. Então ele fala isso é interessante porque confirma em certo ponto, né? Um grande alicerce para confirmar a mensagem da Bíblia de que em algum momento houve uma manifestação de Zeus e Hermes, onde aquele povo entendeu que era Zeus e Hermes. Nós sabemos que eram homens guiados pelo Espírito Santo, que era Paulo e Barnabé, mas que aquelas pessoas entenderam que era Zeus e Hermes mesmo. Então eles construíram um templo, um espaço para adoração desses dois deuses, pois eles se manifestaram ali na cidade para eles. Então isso é interessante. Eu falei, uau, é o estudo natural, né? A arqueologia e etc. O estudo natural confirmando a mensagem da Bíblia. Isso é muito forte. Bom dia, Cristiane. Só um minuto. Ok. Onde é que nós estávamos? Ok. Então eles foram e tentaram oferecer sacrifício
aquelas pessoas, a Barnabé e a Paulo, achando que eles eram realmente Zeus e Hermes. Então eles foram lá, pegaram touros, pegaram tudo e foram lá. Verso 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, algumas coisas interessantes nessa parte do texto que eu acabei de ler. Eles rasgarem suas vestes. Isso era um ato que eles faziam, eles estavam abrindo mão, eles estavam indignados com a situação, ou eles, quando havia um pecado e Deus vinha, isso era muito Antigo Testamento, também nós vemos isso, quando alguém estava em pecado, quando alguém estava fora da vontade de Deus, era um ato de arrependimento, era um ato de abrir mão, era um ato de se despir de si mesmo. Então eles rasgavam as suas vestes, era um ato de arrependimento ali. Então naquele momento, e também, não só de arrependimento, mas era um ato de... Caramba, a palavra está me fugindo. Meu Deus, é de repugnância aquela situação. Não era a palavra que eu queria usar, mas foi a palavra que eu achei agora nesse momento, que era como se você tivesse averso àquela situação. Então aquilo te causava uma certa indignação. Então você rasgava as suas vestes e esse ato mostrava essa indignação para com aquela situação, ou era também um arrependimento. Nesse caso nós vemos que a indignação deles de não, nós não somos deuses, não façam isso. Nós não somos Deus, nós somos humanos como vocês. Porque o que eles entendem naquele momento, eles não queriam cair no erro de receber a glória que é de Deus. Aquela cura não foi Paulo que fez. Aquela cura não foi Barnabé que fez. Aquela cura foi Deus que fez, através de Paulo. Então o que ele quis dizer foi: ei, não, pelo amor de Deus, não façam isso, não sacrifiquem nada a nós somos humanos. E aí ele começa a pregação dele. E se nós pararmos para ver, olha que interessante, nós já estamos finalizando. Olha que interessante essa pregação. Se nós olharmos as outras pregações de Pedro, e até mesmo de Paulo, de Estevão, eles vêm falando sobre Abraão, sobre Isaac, sobre a fuga do Egito, sobre quando estavam presos no Egito e quando fugiram do Egito, sobre o caminho no deserto, terra prometida, fala às vezes sobre os juízes, sobre os reis, sobre os profetas, sobre a lei. Nessa palavra que ele está dando, ele não vai falar nada disso. Absolutamente nada disso. É uma pregação totalmente diferente. Ele vai falar no passado... eu vou ler rápido e nós finalizamos. Essa vai ser a última parte que eu vou ler. Ele vai falar... estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs. E se voltem para o Deus vivo. Ele não vai falar sobre Jesus, ele não vai falar sobre o Deus de Israel, ele fala sobre o Deus vivo, né? Que fez o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, mas nunca citando Gênesis, só falando, ele criou tudo isso que vocês estão vendo, né? No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, dizendo que se vocês estão aqui hoje, vivem isso, é porque ele permitiu, no passado ele permitiu que cada um seguisse o seu caminho. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade. O que quer dizer? Deus não ficou inerte, não ficou sem aparecer, não desapareceu, não ficou aquém das coisas, ele estava sempre presente. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. E nós sabemos o que fala, que a natureza demonstra a Deus, nós podemos enxergar a Deus na natureza. Se não me engano é Romanos que vai falar sobre isso. Nós podemos enxergar Deus na natureza. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Essa pregação é totalmente diferente, por quê? Porque ele está mostrando para essas pessoas que não tinham nada a ver
nada a ver com a cultura hebraica, nada a ver com a cultura dos judeus, do povo de Israel. Então eles não conheciam isso, não adiantava ele chegar para eles e falar, olha, então, lá em Gênesis nós vemos, na criação do mundo, depois quando Deus levou o povo de Israel, e depois eles iam ficar assim, que história é essa? Que história é essa que ele está contando? Então ele abriu mão de toda essa leitura para trazer essa mensagem para eles, para que eles pudessem entender na maneira deles. Ei, existe um Deus, ok? Porque eles o que? Eles acreditavam em Deus. Ele falou, existe o Deus único e verdadeiro. E ele é que deu as colheitas que vocês tanto amam, né? Porque era um povo que vivia de colheita, que vivia da terra, do fruto da terra. Isso tudo que vocês veem, é ele que dá a estação no tempo certo. Ele que dá a chuva para a colheita de vocês. E se hoje vocês estão perdidos adorando outros deuses, foi porque ele permitiu que cada um seguisse os seus caminhos. Mas agora eu estou revelando as boas novas para você, o único Deus, o Deus verdadeiro, que dá a colheita, que dá a chuva. Ele quer vocês. E aí ele começa uma mensagem totalmente diferente. Você olhar as mensagens anteriores, ele não vai falar nada sobre o contexto da história que nós entendemos. Chamado de Abraão, José, Egito, Isaac, Jacó, enfim, tudo isso, Moisés, ele não fala nada sobre isso, nada. E isso me mostra que nós precisamos ter inteligência para chegar nas pessoas. Abrir mão, às vezes, da religiosidade. Não, eu tenho que falar dessa maneira. Eu tenho que falar assim. Porque se eu não falar assim, eu não sou crente. Eu tenho que saber tudo isso. Eu tenho que ir lá desde Abraão. Eu tenho que falar toda a história. Eu tenho que decorar todos os textos. Eu tenho que decorar todas as maneiras de pregar o evangelho. Não. Porque se você tiver no seu coração a mensagem verdadeira, ela flui de você, seja da maneira que for, porque não importa a maneira que ela é posta, importa é a mensagem. Nós precisamos entender que o que importa é a mensagem, não a maneira que ela é descrita. O contexto da mensagem, o coração de Paulo estava no lugar certo. Às vezes tem tanta gente que, ainda mais no Clubhouse hoje em dia, eu vejo muito isso. Eu entro em algumas salas, às vezes, que você olha para os discursos das pessoas e você fala, uau, que discurso bonito. Esse cara fala bonito, né? Tem um linguajar bonito, uma voz diferente, forte, né? Ô pai, eis que estou aqui, filho amado meu. Né? Você fica, uau, esse cara é crente mesmo. Mas você vai ouvindo a mensagem, você vai vendo, gente, quanta besteira. Aí daqui a um pouco, no meio da mensagem, começa a falar uma porção de coisa que não tem nada a ver com a mensagem, começa a querer se exaltar, começa a querer falar onde ele mora, que ele é dos Estados Unidos e que ele ganha muito dinheiro e que Deus é bom com ele. Gente, o que isso tem a ver com a mensagem de Deus? O que isso tem a ver com a mensagem de Deus? Não tem nada a ver, nós queremos pregar a Cristo. Né? Olha, eu estou aqui pregando de Houston, Texas, da minha mansão. Gente, Jesus pregava de um barquinho, pregava das montanhas. O que importa é a mensagem. Então Paulo entendeu isso. Ele foi para os judeus como judeu. Ele foi para o gentio como gentio. Ele fez-se de tudo um pouco para talvez ganhar alguns. Esse tem que ser o nosso coração. Um coração que abre mão da eloquência, se for preciso. Um coração que abre mão dos ritos religiosos. Um coração que abre mão da religiosidade. Um coração que abre mão dos princípios, né? Não dos princípios bíblicos, ok? Mas de algumas coisas que a religiosidade, princípios bíblicos, nós nunca devemos abrir mão. Mas do que a religiosidade pede a nós. Bom dia, Alessandro. Porque o que importa é a mensagem. Porque às vezes esses outros princípios, essas outras religiosidades que nos pedem algo, estragam a mensagem. Estragam a mensagem. A mensagem do evangelho precisa ser pura e simples. Talvez as nossas habilidades, o que nós julgamos que Deus precisa delas, e Deus pode usar sim, mas talvez quando elas são postas da maneira errada, atrapalhem a mensagem do evangelho. E é por isso que nós vemos às vezes pessoas simples, humildes, pregando a mensagem de Deus, e você em lágrimas ouvindo aquela mensagem. E o seu coração em chamas ouvindo aquela mensagem. O seu espírito exultando de alegria ali, meu Deus, é isso. E a pessoa simples. E às vezes vamos em igrejas maravilhosas ou ouvimos pastores bem vestidos e nós falamos, ok, tá bom.
Ok, ele deu uma mensagem, legal, tá bom. Uma benção. Porque tem pessoas que estão colocando as suas habilidades na frente do caráter de Cristo. Pessoas que estão colocando a sua vontade acima da vontade de Deus. Paulo em todo momento. Esse discurso de Paulo para mim é lindo demais. Quando ele fala, fiz-me de tudo um pouco. E nós vemos isso agora nesse texto mais uma vez. A pregação dele para esse povo de Listra e Derbe foi totalmente diferente das outras. Porque ele entendeu. Eu poderia me apoiar nos meus estudos, porque Paulo, meu amigo, tinha muito estudo. Eu poderia me apoiar nos meus estudos, fazer uma pregação aqui, ó, joinha, incrível. Mas não. Eu não me importo em mostrar o quão inteligente eu sou. Eu não me importo em mostrar o quão estudado eu sou. Eu me importo em mostrar que Cristo é Deus, que Ele morreu na cruz por nós, que Ele quer nos salvar, que Ele nos ama. Se eu precisar parecer bobo para isso, amém. Se eu precisar parecer tolo, amém. Se eu precisar abrir mão da minha eloquência, amém. Se eu precisar abrir mão dos meus títulos, amém. Como ele fala lá na frente, porque lá na frente eu fui ver que isso tudo é o quê? Esterco. Tudo isso é esterco comparado ao reino, comparado à bondade, à maravilha de Deus. Nós precisamos ter esse coração. Esse coração é o que move corações. É esse coração que atrai corações. É um coração rendido ao coração de Deus. Um coração rendido ao coração de Deus se torna um coração como o de Deus. Porque nós falamos assim, ei, não importa mais a minha vontade, o que importa é a sua. Então ele fala, então agora o seu coração é o meu. E quando o seu coração se torna o dele, as pessoas querem um coração igual ao dele. Aí o seu coração atrai multidões. Aí o seu coração está capaz de atrair multidões. Gente, a gente já foi no horário. Nós paramos, deixa eu ver. Ok, deixa eu ler só mais o 20, que aí nós terminamos, 19 e 20. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Então agora, mais uma vez, perseguição. Até o verso 20 que nós lemos. Perseguição, mais uma vez, ao ponto de apedrejarem Paulo, ao ponto de ele parecer morto. Ao ponto de ele parecer morto. O texto não é claro nisso, mas se ele estava ao ponto de parecer morto é porque foi brabo o negócio, foi feio. Ele apanhou muito, tacaram muita pedra nele. Né? Provavelmente, porque ele está parecendo morto. Isso é uma leitura que eu estou fazendo, ok? E o interessante é ver quando os discípulos se reúnem em volta dele. Ele se levanta, entra de novo na cidade. Para mim, mais uma vez, isso não está no texto, é uma leitura minha. Para mim, o que aconteceu naquele momento foi mais um milagre de Deus. Mais um milagre de Deus, ao ponto da cura dele. Eu acredito que foi uma cura milagrosa naquele momento. Porque uma pessoa está ao ponto de estar morta e se levantar e voltar para a cidade onde ela foi apedrejada. Deus estava nesse lugar. Deus estava nesse negócio. Amém? Então é isso. Nós finalizamos no verso 20. Amanhã nós voltamos no verso 21. A partir do verso 21, capítulo 14, verso 21. Continuamos amanhã, ok? Então, pessoal do Instagram, obrigado por estarem mais uma manhã conosco. Amanhã estamos juntos aqui de novo, no mesmo horário, às 10h58. Chama seus amigos, familiares, pessoal que você queira que participe desse estudo junto conosco. Lembrando que se você perdeu os outros capítulos, estão todos gravados na nossa página do Instagram. Você pode pegar desde o capítulo 1 até o dia de hoje para você fazer esse estudo. E também o que eu tenho pedido é, se possível, comente lá depois, quando nós finalizarmos a live aqui, porque esses comentários todos são apagados quando finaliza a live. Mas comente aquilo que você tem aprendido, o que Deus tem falado ao seu coração, o que Deus falou no seu coração hoje, o que mais mexeu contigo nessa manhã. E também não só o que eu falei, mas o que Deus está falando ao seu coração. Porque eu acredito que nós podemos aprender juntos. Não estou aqui só para ensinar, eu estou aqui para aprender também. Eu quero aprender o que Deus tem falado ao coração de vocês. E também eu tenho certeza que os outros que vão lá ler também vão amar ler aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Tá bom? Deus abençoe a vida de todos. Até amanhã. Tchau, tchau, gente.